Bem-vindo de volta ao Distrito X e se prepare para 3 histórias apavorantes do famoso terror japonês de Yamishibai. Nossa primeira história se chama O Quarto. Enquanto a garota apagava o quadro após a aula, ela escutava algumas meninas cochichando com a professora sobre uma criatura sobrenatural. Se tratava de algumas criaturas chamadas de Homens do Aperto de Mão. Era como as garotas se referiam a eles, e o qual a professora se questionava sobre o que esses homens tinham de tão pavoroso. O que logo foi respondido pelas garotas de que se tratava de homens que ficavam de pé imóveis nas ruas escuras durante toda a noite, e eles logo pediam por um aperto de mão repentino. Dizem que um aperto de mão não se nega a ninguém. Então a professora pergunta sobre o que aconteceria caso a pessoa recusasse o aperto de mão. Mas as garotas explicam que isso não seria uma boa ideia, pois no caso de recusar, ele chamaria a pessoa de perversa, e então arrebentaria todo o seu corpo, a transformando em uma espécie de bola de carne. E elas também diziam que há vários deles espalhados pela noite, e em hipótese alguma se pode apertar a mão da quarta pessoa, porque nesse caso o quarto homem arrancaria a sua mão com a boca. Após terminar de arrumar suas coisas, a menina vai embora, imaginando em como aquelas garotas poderiam acreditar em uma superstição tão ridícula como essa. Mais tarde, já em casa, ela tem seus estudos interrompidos pela sua irmã mais nova, que dizia ter esquecido seu caderno de tarefas na escola e que precisava dele para terminar suas lições. Então logo ela pede para que sua irmã mais velha a acompanhe até a escola, pois já estava escurecendo. Chegando lá, depois de alguns minutos de procura, a irmãzinha logo acha seu caderno perdido, e quando estavam de saída, a garota é surpreendida e se assusta com a aparição repentina do zelador da escola. Ele diz que elas não devem andar por aí essas horas da noite, e as garotas se apressam em voltar para casa o mais rápido possível. No caminho de volta, a garotinha pergunta por que a irmã se assustou tanto daquela forma com a aparição do zelador. Então ela dá uma desculpa esfarrapada para a menina, mas a verdade é que ela não conseguia parar de pensar sobre a conversa que ouviu mais cedo. Aperte minha mão. Nessa hora, um estranho homem aparece de repente na frente das garotas, pedindo um aperto de mão. A garota se lembra novamente da história de mais cedo, e aperta a mão do homem a fim de evitar algo pior. Ela puxa sua irmã e as duas saem disparada, e a garota pede para que a irmã não olhe para trás em hipótese alguma. Elas avistam um posto policial, e a garota tem a ideia de se abrigar naquele lugar por um tempo. Mas logo ela é surpreendida novamente por outro homem, dessa vez de uniforme policial, pedindo novamente por um aperto de mão. Então a garota aperta sua mão rapidamente e segue correndo em direção à sua casa. Mas ao cruzar uma esquina, outro homem atravessa seu caminho, pedindo novamente por um aperto de mão. Esse foi o terceiro. E a garota apavorada corre ainda mais para chegar em casa. Mas sua irmã não estava mais segurando sua mão. Onde ela estava? Será que uma das criaturas a pegou? Logo ela sente alguém segurando sua mão, acompanhado da doce voz de sua irmã mais nova. Então, ao olhar para trás, ela vê sua irmãzinha. Porém, ela estava muito longe, ainda correndo em direção a ela. Então, quem estava apertando sua mão? Aquele foi o quarto aperto de mão. E agora, partindo para nossa segunda história, ela se chama O Túnel. 2 amigos estão no final de uma longa viagem de carro. Uma viagem que acabou se prolongando graças a nenhum dos dois saberem de fato se localizar, nem mesmo com a ajuda de um mapa. Devido à demora inesperada da duração da viagem, eles notam que a gasolina estava quase zerada. Mas o lado bom é que, de acordo com o mapa, não faltava muito para chegarem em seu destino. Então eles de repente se deparam com 2 caminhos pela frente.
um caminho à esquerda que dava volta na montanha e um túnel, que parecia meio estranho, pois não constava nenhum túnel no mapa que os garotos carregavam. Porém, tendo em vista a situação da gasolina, eles decidem pegar o caminho que parecia ser o mais rápido e entram no túnel. Mas lá dentro o inevitável acabou acontecendo. A gasolina acaba no pior momento possível, e os amigos já estão há um tempo empurrando o carro, mas aquele túnel parecia não ter fim. Então eles decidem descansar um pouco e aguardar até passar outro carro para que eles possam pedir por ajuda. Mas nessa hora um dos garotos vê um rastro estranho, parecido com uma gosma no chão, e também nas paredes e no teto em cima deles. Mas não parecia nada muito preocupante. Já no carro, enquanto se lamentavam dizendo que já deveriam ter chegado nas águas termais, eles são surpreendidos por duas crianças que aparecem de repente na janela. Em silêncio, elas vão para a frente do carro. E mas que é essa? Aquilo não eram crianças. Na verdade, parecia mais como uma aranha gigante. E aquilo era o enfeite de suas patas. A criatura tenta arrebentar o para-brisa e as janelas do carro, mas não consegue. Então os garotos conferem para ver se estão com todas as portas trancadas. Mas nessa hora se deparam com uma das janelas entreaberta. Um dos garotos se apressa para fechá-la, mas a criatura foi mais rápida. Algum tempo depois, outro homem estava passando pelo mesmo túnel, a fim de pegar um atalho, até que sentiu passar com o carro em cima de alguma coisa. Ele para conferir, mas não encontra nada. Ao voltar para o carro, dois rostos familiares aguardavam pelo homem. E nesse momento, vemos que os garotos não teriam a menor chance lá dentro. Eles selaram seu destino no momento que entraram naquele terrível túnel. Nossa última história sinistra se chama Boneca do Dia das Meninas. Nossa história começa com um grupo de jovens chegando a uma casa abandonada, a fim de realizarem um teste de coragem em grupo. Logo ao chegarem, uma das garotas fica relutante ao entrar, questionando se eles não estariam infringindo alguma lei, pois a casa estava muito bem conservada e poderia ter alguém morando ali. Mas um dos rapazes diz que já faz um tempo que ninguém mora lá, depois de supostamente ter acontecido algumas coisas estranhas na casa, e a família que morava ali acabou desaparecendo. Então eles seguem adentro explorando a casa, até chegarem em uma sala peculiar, e na sala, além de um altar budista, tinha uma plataforma repleta de bonecas. É normal no Japão se comemorar o Dia das Meninas, onde são colocadas em uma plataforma como essa algumas bonecas para a cerimônia dessa data. Então um dos jovens suspeita que provavelmente uma menina possa ter vivido nessa casa, mas de repente eles notam uma coisa estranha. A imperatriz não estava no altar com o restante das bonecas, o que era estranho, pois essa era uma das bonecas mais importantes do altar. Mas a falta de uma boneca não era suficiente para assustar aqueles jovens, que estavam ali em busca de emoção de verdade. Então eles continuam a explorar a casa, até entrarem em um quarto que possuía um espelho muito antigo. Então um dos garotos desafia uma garota a abrir o espelho como um teste de coragem. Mas a garota recusa, dizendo que não estava muito confortável em fazer isso. Então, o garoto mesmo toma a frente e abre o espelho, que reflete o reflexo de todos ali. Mas de repente o espelho refletiu mais alguma coisa. A porta atrás dos jovens se abriu sozinha. Porém parecia ter aberto somente no reflexo do espelho. Enquanto aqueles garotos tentavam entender o que estava acontecendo, eles veem alguém os observando pela porta. Uma mulher bem vestida, possuindo um leque, entra sem fazer barulho, pega uma das garotas que estava ali e sai do quarto rapidamente.
deixando todos ali apavorados e incrédulos com o que tinha acabado de acontecer pelo reflexo daquele espelho. Ao olharem para sua amiga, a garota apenas cai no chão sem reação. Parecia até que seu corpo estava vazio. Então os 3 jovens restantes entram em estado de choque e correm para fugir daquela casa o mais rápido possível. Porém, ao passar novamente pela sala onde viram os altares, eles encontram sua amiga jogada em cima do altar das bonecas. E ao olharem para trás, eles percebem que terão o mesmo destino. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias e qual dessas 3 foi a mais apavorante na sua opinião? Deixa aí nos comentários. E conta aí também se você tem alguma estratégia boa para se livrar de alguma dessas situações. E vamos ver se você sobreviveria. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima.